Aumento dos casos de Covid alerta para uma quarta onda. Vamos ver uma reportagem, uma matéria, a gente comenta na sequência. Por favor, vamos lá. Atualmente, em Porto Velho, registra mais de 88 mil casos de infecções por Covid-19. Mais de 2.500 pessoas já morreram e os casos voltam a subir. De acordo com o prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves, esse aumento se deve pelo fato de muitas pessoas ainda não terem se vacinado. O fato é que o inusitado está acontecendo. Nós praticamente vencemos a guerra e estamos hoje enfrentando a reinfecção causada justamente por aqueles que negam a própria pandemia e a eficácia da vacina. Então, nós estamos hoje dando passos atrás, estamos retrocedendo por conta dessa questão. Nós estamos estudando as medidas, pode-se considerar como praticamente certo a volta do uso de máscaras na rua. Muitas pessoas têm defendido que não são obrigadas a se vacinar, concordo, mas também nós vacinados também não somos obrigados a conviver lado a lado com quem não se vacinou. Então são dois direitos e o que se busca é a preservação da vida. O aumento na incidência de casos de Covid alertou outros órgãos públicos. Prova disso é a intervenção do Tribunal de Contas do Estado, o Ministério Público de Contas de Rondônia e o Ministério Público, que vão verificar quais as ações que o Estado está implantando para não deixar a população sem assistência, em filas aguardando um leito, caso venha uma outra onda de Covid no Estado, já que os números estão aumentando a cada dia. De acordo com as informações da Secretaria de Estado de Saúde, a CESAL, de 650 casos ativos no estado, subiu para 2.433 casos, um aumento de 300%. Também ocorreu o aumento no número de internações, com 175 pacientes internados. Tá aí, vamos comentar essa matéria. Na verdade, esse momento é um momento de reflexão, mas eu queria ouvir aqui os meus colegas de bancada a respeito, né? Uma quarta onda, você acredita? E o que poderia ser feito? Será que estão corretos nesse momento de tomarem providências? Cancelar os carnavais? Será que isso é uma medida correta? Eu vou começar pelo Moisés Cruz. Boa noite, Moisés, e seu comentário. Boa noite, Edivaldo, Daniel, Buiú, Samuel e o nosso telespectador e agora internauta, né? Porque a gente também está nas redes sociais. Edivaldo, parece que a gente vai ter que viver um bom tempo ainda com essa pandemia, com essa doença, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente não pode voltar àquele lockdown geral que houve no passado, porque parece que a nossa economia não aguenta. Nem o mundo todo não aguentaria mais lockdown e mais fechar tudo. Então, parece que a gente vai ter que cumprir as medidas sanitárias, se adequar um pouco mais a essa doença para poder conviver de uma maneira melhor, de uma maneira mais saudável, né? Então, eu estava vendo agora à tarde, o governo federal criou mais 21 mil, foi 23 mil UTIs no Brasil, já se preparando aí para essa quarta onda. E acredito que fechamento das fronteiras, mantendo distanciamento e essas aglomerações aí, essas festas, né, que estavam previstas aí, parece que já estão recuando. Eu acho que com essas medidas a gente consegue dar uma controlada. Mas fica o recado, a gente tem que aprender de agora em diante, assim como a gente convive com a gripe e outras doenças, parece que a gente vai ter que conviver um pouco mais. Lembra que era 15 dias, era questão de 3 meses, 15 dias, já está chegando a 2 anos ou passando de 2 anos, a gente parece que vai caminhando aí por um pouco mais, ainda um pouco mais de tempo. Então, consciência, cuidado que vai dar tudo certo. Ok. Buiú, por favor, seu comentário, Buiú. Preocupante. Ainda continuamos assim um pouquinho só avançados. Não se conhece essa doença ainda. Tudo fica na parte, ao meu ver, das tentativas. É óbvio que os cuidados têm que continuar, mas a gente ainda vê negacionistas. Pessoas que não querem vacinar, e que está abrindo, de acordo com os cientistas, a oportunidade de vir novas cepas, né, modificadas, resistindo àquilo que eles têm feito.
E por essa irresponsabilidade, por esse desamor, até quando esses cientistas vão ter que estar criando novos medicamentos para poder arrefecer de vez essa triste e brutal pandemia? Uma coisa que eu não concordo com Moisés é você querer colocar economia acima da vida, porque não existe economia com morte. Não tem jeito. Morrendo as pessoas, vai ter economia como e para quê? Ok. Daniel Pereira. Bom, é uma notícia preocupante. Agora, verdade seja dita, nós estamos diante de para mim, são dois grandes problemas que a gente tem. O primeiro deles, o Arnaldo citou aqui. Nós temos pelo menos 30% da população, e esse problema não é só no Brasil, esse problema é em outros países também, acontece isso na Europa, acontece isso nos Estados Unidos, que é o tal do negacionismo, né? O Rondônia, por exemplo, nós somos um estado que foi construído à base de vacina, né? Quando você vinha para cá, lá em Vilhena, na entrada do estado, não tinha conversa. De uma mana caducando, todo mundo levava vacina. Todo mundo. Porrada com a pistola. E se você não guardasse o cartão da vacina, toda vez que você passasse lá, você levava e o cabo batia a agulha desse lado aqui e vazava do lado de cá. Eu sei, só me permite um pouquinho, Daniel. Era uma pancada tão grande com uma pistola que a asa caía. Pois não é? Então, esse é o primeiro problema que a gente tem. E por que isso é um problema? Porque as pessoas que não tomaram vacina, elas começam a ser contaminadas e, à medida que o vírus começa a circular, começa a desenvolver novas cepas, ele começa a desenvolver um novo vírus que pode, daqui a pouco, vir atacar as pessoas que já foram vacinadas e que estaria resolvido. Essa é a primeira situação. A segunda situação, vamos ser honestos, nós nunca tivemos lockdown nenhum. Não. Entendeu? Porque se você tivesse tido um lockdown sério de 15... Mas lockdown é todo mundo em casa. Não é para cima e para baixo, sem máscara, sem nada, como a gente fez. A gente fez um arremedo das coisas, faz lockdown, não faz lockdown, e lockdown nós nunca fizemos. Não. Quem fez lockdown foi a China. A China fez lockdown. E eles pegaram e controlaram o vírus deles rapidamente. Mas lá, todo mundo ficou em casa. Né? Essa é uma situação. Agora, a terceira situação que está muito clara é o seguinte: o mundo se divide entre poucos muito ricos e muitos muito miseráveis. E esses muito miseráveis, a pobreza, principalmente os nossos irmãos africanos, eles ficam à mercê da própria sorte. De onde é que está vindo essa cepa agora? Está vindo de meia dúzia de países africanos que os países colonizadores deixaram relegado à própria sorte. Então, os países e as pessoas que têm dinheiro no mundo vão ter que aprender a ser mais solidários, aquela ideia defendida aqui pelo nosso amigo Arnaldo. Então, essa ajuda tem que chegar lá nas pessoas, porque a pobreza extrema da África permite desenvolver um ebola, permite desenvolver uma série de problemas de saúde que pode atacar a Europa progressista ou pode atacar a própria Ásia e a própria América do Norte nosso, principalmente os Estados Unidos e o Canadá. Ou seja, alguém lá em cima está mandando uma mensagem para a gente o seguinte: seres humanos, deixem de ser injustos e tratem os outros com um pouco mais de distribuição de renda, de riqueza, que o sofrimento de vocês por aqui vai ser menor. Ok. Samuel Costa, por favor. Se já não bastasse, nós temos que enfrentar o coronavírus, esse vírus maldito que ceifou a vida de mais de 600 mil brasileiros e brasileiras. A gente tem que lutar contra uma super bactéria, que é o Jair Messias Bolsonaro. Eu tenho absoluta certeza, a plena convicção, que se o Bolsonaro amanhã fizesse um ato, né, de grandeza e tomasse uma vacina, boa parte desse percentual de negacionistas que acompanham ele toscamente estariam se vacinando e, consequentemente, a probabilidade de nós termos pessoas ocasionando transtorno na rede pública ou privada de saúde e até mesmo ceifando a sua vida em detrimento da fala do Bolsonaro, certamente a gente conseguiria evoluir como ser humano. Eu faço um apelo para que toda a população do estado de Rondônia, em especial aqui em Porto Velho, que não se vacinou, que tome sua vacina. Essas 1.463 vidas que foram perdidas, pessoal, 1.403 não tiveram oportunidade de tomar sua vacina, seja a primeira dose, a segunda dose ou a dose única da Janssen. E somente 60 das 40 tomaram a primeira dose, não completaram o ciclo. E, infelizmente, 20 desse universo de 1.463 foram pessoas que tinham muitas comorbidades e, infelizmente, não resistiram.
Então, se nós queremos resgatar a economia do país, faz-se necessário o bom senso e a razoabilidade. E você que é cristão, que não tomou vacina, por amor ao próximo, tome, porque eu tenho absoluta certeza que os benefícios são infinitamente maiores do que os malefícios.